Palavra. Amém, irmãos? Quero pedir que tome sua Bíblia e me acompanhe o profeta Miqueias, capítulo 7. Profeta Miqueias, capítulo 7, é um dos profetas menores. Vou esperar, esse texto é mais complicadinho de achar. Miqueias capítulo 7, eu vou ler alguns versículos, começando versículo 3. Amém? Profeta menor Miqueias, capítulo 7, é o último capítulo do livro, versículo 3, por favor. Diz assim a palavra. Posso ler? Tá todo mundo? Ok, diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, a grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem e tramam. O melhor deles é um espinheiro, e o mais reto é o pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí estará a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca daquele que se deita sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, diz o profeta, olharei para o Senhor e esperarei no Senhor da minha salvação. O meu Deus, Ele me ouvirá. Amém? Quero pedir que me acompanhe a orar por esta palavra. Senhor, queremos agradecer nesta noite por este momento, este culto, esta reunião, assembleia, que nós temos a cada semana, Senhor, esse momento de compartilharmos como igreja, de abraçarmos uns aos outros, mas também de ouvir juntos o teu conselho. Quero pedir, Senhor, usa-me sim como um canal, por favor, que aquilo que o Senhor trouxe a meu coração, tua palavra trouxe a meu coração, possa ser transmitido com transparência, de acordo às verdades do teu reino, que eu possa ser fiel à tua palavra, à tua doutrina, a essas leis, essas verdades eternas que estão aqui, Senhor, capturadas em cada linha da Bíblia. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos, coloca em nós um verdadeiro desejo de sonhar, de entender a salvação, essa eternidade gloriosa da qual nós cantamos. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do teu Filho eu oro, agradeço e creio que estás no nosso meio. Espírito Santo, convence-nos a cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra, assim como a maioria, creio eu, né, para a maioria de nós, dos profetas, tanto maiores como menores, são livros um pouco mais desafiadores de serem entendidos, porque eles, fora de ter um contexto histórico, elas são palavras, elas foram ditas em um contexto, em uma época específica, com uma situação específica ao redor, elas também são proféticas e estavam apontando algumas coisas também que aconteceriam logo em seguida para quem recebeu estas palavras. No caso, o profeta Malaquias, ele foi um profeta para profetizar contra Israel e contra Judá, contra as duas nações. Esse é um tema bem confuso, mas vou tentar esclarecer assim alguma coisa. Israel, em alguma época, era uma nação. Por causa do pecado que Salomão cometeu, Deus decidiu dividir essa nação e tornar Judá e Israel duas nações. Embora eles fossem algum dia o povo de Deus, agora eram duas nações. Primeiro, foram inimigas de Deus, mas também foram inimigas entre elas duas. Tá? Judá foi um pouco mais consagrada, não é aquilo tudo, mas alguma coisinha dá para resgatar. Agora Israel não, Israel foi uma nação totalmente pecadora, idólatra, pagã. Às vezes tem textos em algumas épocas dos reis que a Bíblia diz que foram muito próprios pagãos. Então, nós temos que entender que o nível que eles chegaram é terrível. Agora, Malaquias, ele profetiza
de forma contemporânea com o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele fala muito do Messias, ele fala muito do Salvador, mas também é um profeta que fala muito sobre o pecado. Que às vezes a gente, por não conhecer um pouco o contexto, perde um pouco da beleza do texto e do valor que ele está trazendo. Agora, eu não pretendo hoje fazer uma interpretação muito profunda das profecias, até porque o tempo nunca dá para isso, mas quero centrar nesta palavra e quero que você preste atenção no que esse texto diz. Vamos contextualizar. Quando esta palavra foi trazida, Israel e Judá estavam no seu pior tempo. O tempo para Israel, um rei chamado Jeroboão II. Foi um dos piores reis que Israel teve. Dos piores. Ele fez coisas terríveis, terríveis de verdade. Agora, Judá terminava de sair de um período muito bom. As duas nações estavam vivendo um tempo muito bom. Prosperaram muito economicamente. Eles se estenderam, os seus domínios, tanto em tempos de Uzias para Judá, como em tempos de Jeroboão II para Israel. Eles estenderam muito os seus domínios. Eles tinham enriquecido, então os ricos ficaram mais ricos, e como em todos os lugares, os pobres ficaram mais pobres. E era um período muito complicado, muito difícil. E se você lesse todo o profeta Malaquias, principalmente Malaquias, a diferença de Isaías, Deus ataca muito a injustiça que estava sendo vivida. O Senhor diz, eu sei que vocês estão ficando com propriedades e não estão pagando com justiça para as pessoas pobres. Eu sei que vocês estão matando os juízes, eu sei que vocês estão subornando o poder e estão tirando dos pobres, estão acabando com as viúvas, com os órfãos. Se você lê um livro onde Deus traz à tona tudo que os próprios israelitas faziam com seus próprios irmãos. Era um tempo muito difícil, irmãos, muito complicado. Era um tempo de muito paganismo, de muita perdição. Não temia mais ninguém a palavra do Senhor. Não era um tempo de coração do povo, estava realmente olhando para as leis. Não estava nem aí com as leis, não estava nem aí com a palavra. E o Senhor traz uma palavra muito dura a um tempo difícil. Agora, só isso para você entender que esse era um contexto. Um tempo de tanta destruição que o Senhor, através do profeta, diz coisas como estas. Que era tanta corrupção. Coloquei aqui uma frase que eu encontrei que achei muito tremenda. O pecado permeou, entrou tanto em Israel e em Judá naquela época, que até os mais próximos não eram confiáveis. Então o pecado estava tão profundo nessas duas nações naquele tempo, em toda a sociedade. Mas eu tenho que dizer a verdade, o texto era especificamente para Judá e para Israel. Que o Senhor diz, vocês são tão pecadores que você não pode confiar na pessoa que se deita no seu peito. Está falando de uma mãe que abraça um filho. Eu abraço meu filho. Ele se deita no meu peito. O Senhor está dizendo, você não pode confiar no seu filho, porque ele é um traíra. Ele não pode confiar em você, porque você é um falso. O Senhor falou isso para Israel. Nós limos isso agora. O Senhor diz assim, no versículo 6, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são de sua própria casa. Voltemos um pouquinho no 5. Não acreditem no amigo, não confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca, olha o que diz, cuidado com o que você fala, perto daquele que se deita no teu peito. O Senhor está dizendo que o nível de pecado era tão grande que não sobrou nem dentro da família. De moral, de temor a Deus, muito menos, é lógico, e nem sonhar dos princípios da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esses dias, lendo sobre esse texto em Malaquias, que estamos na leitura anual, eu acompanho, estou indo atrás, correndo como posso. Miqueias. Aconteceu algo no meu país, e isso tem me chocado muito. E quando eu li esse texto, chorei. E pensei no que o mundo, a gravidade do que o mundo está vivendo. O nosso presidente na Colômbia, faz 2 semanas, enviaram preso o filho dele, e o filho dele também é político. É um político também. O filho tem uns 37 anos. Ele foi preso. E hoje ele está preso sendo acusado de uma coisa grave, que foi lavar dinheiro. Ele ficou rico, roubando, e enfim. Mas o terrível, a história é muito longa do que está acontecendo hoje, é tristíssimo. Mas ele foi preso, ele tem uma esposa grávida, ou companheira grávida, e o pai, que é o presidente, deixou ele, em uma entrevista falou, eu não criei esse menino. O que ele está fazendo, eu não ensinei valores. Mas esse rapaz que levou ele para a presidência, porque foi ele que fez tudo pelo pai. O pai o reconheceu já quando ele tinha uns 20 e tantos anos. E ele chegou na candidatura e hoje é o presidente.
Aí, quando ele foi preso e ele descobriu que ele ia para a prisão uma de 40, 50 anos, ele falou que ele ia contar todas as verdades do que estava acontecendo no país. Ele pediu proteção a um nível terrível, porque ele falou, eu sei que vai me matar pelo que eu vou contar. E ele, quando vai na justiça e abrem todo o jogo, ele começa a trazer à luz que a candidatura do pai foi com dinheiro de lavado de dinheiros, né? Aí, agora, os dois estão em juízo. E isso é público. Os juízos são públicos. E é muito triste ver um pai atacando o filho da maneira que ele está fazendo. E ver o filho atacando em público, nos jornais, e contando, e desprezando, e falando da forma que ele fala do pai. Ele vai entregar todos os áudios, todos os escritos, todas as fotos e todas as coisas que ele tem do pai. Ele é o presidente. E o pai está buscando todas as evidências, todas as coisas para entregar o filho. Irmãos, aquilo para mim foi muito chocante. Eu sei que famílias têm problemas, mas entenda, isto está a um nível de nação, de presidente com filhos. O que isso significa dentro de uma sociedade, uma coisa muito grave. Enquanto eu escutava aquela notícia e tudo que está acontecendo, porque isso está sendo terrível no nosso país, terrível. Filhos que são abandonados, você já imagina o que querem fazer com o presidente. E pais que têm filhos rebeldes, está assim, um boom de família, está trazendo uma visão tão destrutiva no meio das famílias, que as guerras no meio das famílias estão começando nas redes sociais, uma coisa terrível. E no meio disso tudo, eu li essa palavra. E meu coração se estremeceu. Em pensar que a igreja precisa entender o tempo que estamos vivendo. Eu vou voltar ao contexto disso aqui. Quando Deus falou isso, falou, para mim, chega. Eu vou entrar com providência de juízo contra vocês. Eu estou trazendo uma advertência. Para mim, deu. A Bíblia fala, profeticamente, do dia do Senhor para Israel. Mas é uma profecia que se cumpre em dois sentidos. Quando Israel iria ser levado ao cativeiro e quando viria o juízo final da ira do Senhor, que fala o profeta Miqueias e Malaquias, que é o tempo antes do Senhor voltar. Isso que nós, às vezes, teologicamente falamos, um duplo cumprimento em uma palavra profética do Antigo Testamento. Enfim, esse é um tema muito profundo. Mas por que eu estou contextualizando isto? Porque nós também precisamos entender que, assim como para Israel, esse foi um sinal muito claro que o Senhor chegou no limite e que Ele falou, para nós também tem que ser muito claro o tempo que nós estamos vivendo e que Deus vai agir, irmãos. A sociedade está em níveis de corrupção muito terríveis, a todo nível. Se falamos de economia, de justiça, do que se ensina hoje na sociedade, nos colégios, onde deveria ter alguma coisa digna de moral, não tem mais. Mas se falamos das famílias, está pior, muito pior do que todas essas outras áreas do mundo que olhamos lá fora. Enquanto eu via isso que está acontecendo agora, eu só pensava e pensei olhando nessa palavra, realmente, esse é um tempo crucial para a igreja entender a gravidade e a necessidade de vivermos verdadeiramente como um povo que espera a salvação. Esse era o título que eu coloquei para esta mensagem, esperando Deus da minha salvação. Irmãos, hoje mais do que nunca, nós precisamos esperar o Deus da nossa salvação. Porque não tem esperança em outra coisa. Você não vê um Malaquias dizendo, mas eu sei que eles vão mudar. Eu tenho certeza que esses pais vão voltar em si. Ele diz, não tenho para onde olhar. Nem sociedade, nem sacerdotes, nem levitas. E não sobrou nem a família. Ele faz uma descrição de um quadro terrível em Malaquias. Em Miqueias, perdão. Ele diz, não tem nada, não sobra nada. Olho para os sacerdotes, não prestam. Olho para os levitas, roubam. Olho para os ricos, roubam. Olho para os pobres, são injustos. Olho para quem deveria ter justiça, não tem. E olho para as famílias e também acabou. Acabou a justiça, a credibilidade. Quando a Bíblia diz que em uma casa estarão divididos 2 contra 3, 3 contra 2. Você pode olhar todas essas palavras. Todas elas saem desse texto aqui do versículo 6. A mãe contra a filha contra a mãe, pai contra filho contra pai. Porque isso é uma realidade que hoje estamos vivendo. Então, irmãos, eu quero trazer uma palavra nesta noite da necessidade de esperar ao Deus da nossa salvação. Esperar ao Deus da nossa salvação. Olhe para mim, irmãos. Lute por mudar o ambiente onde você vive e mora. O que o Pepe faz é lutar para que o nosso contorno, ele mude. O que o colégio Amar faz
é lutar para que o contexto daqui mude. Mas entenda que o contexto geral do mundo, ele não vai recuar. Ele não vai dar passos para trás. Nós estamos chegando em um nível que o Senhor está descobrindo que a iniquidade está em umas esferas já tão altas, já está tocando tantas coisas tão profundas, que Ele sabe que o homem não vai recuar da iniquidade, da maldade. Isso que a Bíblia chama o mistério da iniquidade. Ela está evoluindo, ela está avançando, ela não vai recuar. Nós vamos proteger os nossos lares, nós vamos proteger os nossos filhos, nós vamos lutar pelos nossos colégios, nós vamos lutar pela nossa casa. Mas fora disso, irmãos, essa é a realidade do mundo. É isso que está acontecendo. E que vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. E nós precisamos ser cientes disso. Quando o profeta escreve esta palavra, e ele, nos versículos seguintes, que também não vou me deter para ler, você pode ler em casa, ele fala do Messias. Ele está olhando para a única esperança, que é o Senhor. E é isso que nós precisamos. Amém? Em primeiro lugar, eu quero que entendamos que é algo que eu já falei. São tempos muito perigosos. Que são tempos perigosos é uma coisa inegável. Alguém de vocês pode negar que são tempos muito perigosos? Muito perigosos. Não tem como deixar seu filho em qualquer lugar. Você não pode confiar mais. Nem na sua família, irmãos. Porque se você só precisa ir para os lugares que trabalham hoje com níveis de estupro e de abuso sexual, e sempre vem da própria família, do avô, do tio, do pai, do irmão, do primo, de muitas coisas. Você não pode trazer pessoas para sua casa para dormir, só porque você acha que elas são boazinhas. Porque hoje temos histórias inúmeras. Hoje o nosso marido tem que andar conosco. E se vai sair com alguém da nossa igreja, é você que tem que estar junto ou enviar pessoas. Por quê? Porque assim de grave está hoje o pecado. Não dá para confiar. Não podemos confiar. Então hoje, como nunca, nós vivemos olhando para tudo e para todo, com amor, com confiança, mas com suspeita. Eu caminho com um olho aberto e outro assim mais ou menos. Suspeitando de tudo. Eu sou honesta. Por quê? Por causa do que a própria Bíblia nos revela. Os níveis de iniquidade estão chegando muito altos, em todos os lugares. Então, irmãos, hoje não são tempos fáceis, são tempos muito perigosos. E se você como cristão, nós como cristãos, não reparamos nisso que está acontecendo, nós vamos terminar sendo pouco cuidadosos com a nossa vida, com as nossas famílias, a nossa casa, os nossos filhos, as nossas necessidades. E isso é muito perigoso. Uma das coisas, Carol, que o meu presidente falou no seminário que vocês foram, ele falou, porque eu entendi que Estado e pátria está por cima da família. Por isso ele vai destruir o filho. Em nome do Estado, falou que ele era capaz de destruir o filho. Olha só, estamos em uns níveis terríveis. Então hoje o povo está colocando tudo e todo, poder, faculdade, conhecimento, religião, por cima de coisas que para Deus são muito importantes. Irmãos, nós temos que entender o tempo que vivemos. Amém? Em segundo lugar, quero que também entendamos que os juízos são gerais, porém, as decisões são individuais. Vou repetir isto. Os juízos, eles são gerais. As decisões, elas são individuais. Então, uma das coisas em que às vezes nós como igreja contemporânea nos perdemos é que nós achamos que nós podemos deter os juízos, que são gerais. Tem pessoas que dizem, mas se nós oramos, será que Deus não para os terremotos? Não, irmão, não para. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria terremotos. Você pode parar um terremoto aqui. Eu creio que eu posso parar um terremoto no portal, orando nós como igreja. Agora os terremotos do mundo, os gerais, não dá para parar. A Bíblia diz que vai ter. Nós coisas individuais, mas não gerais. Os juízos que Deus falou que viriam, a degradação que Ele falou que viria, a morte espiritual, a degradação que a Bíblia fala, que o homem perderia o amor, que os irmãos se entregariam uns aos outros, que seríamos levados aos tribunais, e todas essas palavras proféticas para os tempos do fim, da gravidade na sociedade, não temos como pará-las, não temos como detê-las. Elas não. Agora, o que nós podemos é ter uma atitude individual.
Embora os juízos sejam gerais, as disposições do coração, as decisões, elas são individuais para mim e para minha casa. Então, nós temos que entender a soberania de Deus. Ele é um Deus que escreve uma história soberana. E Ele está escrevendo uma história da redenção, ela está sendo escrita. Agora, nessa história, Ele tem indivíduos, e nós somos esses indivíduos. E cabe a você caminhar da maneira certa como indivíduo, para se encaixar nessa história geral do lado bom e não do lado ruim. Por exemplo, a Bíblia diz que haveria apostasia no final do tempo, e que muitos afastariam da verdade, o ouvido da verdade. Isso eu posso mudá-lo? Não tem como mudar isso. Não tem. Isso geral. O que eu posso mudar? Eu não ser apóstata da história e eu não ser quem desvia do ouvido a verdade. Mas o que eu preciso para isso? Dizer, Deus é soberano, está aí, que Ele faça o que quiser. Não, irmãos, entendendo a minha responsabilidade, o meu caminhar com o Senhor. O meu caminhar. A Bíblia diz que estará o pai contra o filho contra o pai, que estarão divididos. Isso é um juízo geral, isso vai acontecer. Mas eu posso trabalhar, me consagrar, buscar ao Senhor, depender da palavra, ter o Espírito, para que minha casa, eu e a minha casa, sirvamos ao Senhor. Para que nós possamos consagrar a nossa vida a Ele. Para que nunca o nosso filho esteja contra o que nós pregamos, nem eu contra o que ele quer viver para a glória de Deus. Então, às vezes, os cristãos nos acomodamos com palavras. É isso que a Bíblia diz, por isso que meu filho não quer ir para a igreja. Como assim? As decisões são individuais. Versículo 7, por favor. Depois de todo esse quadro, ele diz o seguinte: eu, porém. Não sei se alguém tem outra versão do início, mas todas as que eu li começavam com um eu, porém. Versículo 7. Alguém tem outro tipo de versão? Olha só. Mas enquanto a quem? A mim. Eu, porém, mas enquanto a mim, está saindo uma palavra ali, Asaf, eu, porém, então olhe para mim, no meio de um tempo tão difícil, tão complicado como que estamos vivendo, isso uma igreja que diga, eu, porém, enquanto a mim, enquanto a minha casa, eu e meu esposo, meus filhos, minha vida, eu, porém, porque nós não podemos nos acomodar com a realidade que o mundo está vivendo, irmãos. Nós não podemos nos adaptar à forma de pensar, à forma de agir, à forma de caminhar do mundo. Nós não podemos. Nós não temos esse direito. Somos a igreja de Cristo. Quem falou eu, porém? O profeta. E o profeta falou por quê? Porque ele advertiu, ele falou, chamou a atenção, ninguém ouviu. Quando ele viu que ninguém ia se arrepender, ele falou, Senhor, eu, porém, eu vou esperar a tua salvação. Ninguém mais quer esperar, eu vou correr atrás dela. Ninguém quer se arrepender, eu vou me arrepender. Ninguém quer te ouvir, eu vou te ouvir. Irmãos, e nesse caminhar, precisamos de nos tornarmos indivíduos que saibam dizer, eu sei o que vem sobre a terra, mas enquanto a mim, eu, porém, eu vou te buscar, Senhor. Eu farei o que eu tenho que fazer. Irmãos, nós estamos vendo coisas terríveis e o que virá ainda é muito pior. Então, mais do que nunca, precisamos, com urgência e com desespero, dizer, eu, porém, Senhor, eu, minha casa, eu, meu esposo, nós vamos ensinar aos nossos filhos, nós vamos orar assim, nós vamos congregar assim, nós vamos crer na Tua palavra, nós vamos declarar a Tua verdade, nós vamos. Eu, porém. Eu lhe pergunto nesta noite, quantos poderemos dizer nesta noite, Senhor, enquanto a mim, eu, porém, eu vou viver diferente, eu vou. Quando eu li essa palavra, eu falei uma e outra vez para o Senhor, eu, porém, e eu e a minha casa. O que depende de mim, eu quero caminhar e fazer que todas essas palavras proféticas do fim do tempo, que são tão terríveis, não sejam para mim. Que eu possa sair como indivíduo, embora as gerais tenham que vir. Então, irmãos, por que isso é importante? Porque a igreja tem que entender a sua responsabilidade. Irmãos, eu amo falar da graça, do perdão do Senhor. Eu abracei a graça. Eu sei que eu sou o que sou, tenho o que tenho, vivo como vivo, porque Ele me ajudou e Ele me ajuda. Agora, isso não apaga a minha responsabilidade. Nunca, jamais. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, porque Ele colocou seu Espírito e a sua palavra dentro de mim. Ele me instruiu. E
sua palavra está aqui para me dizer o que se faz com a casa, o que se faz com um casamento, o que se faz com um filho adolescente, o que se faz com um filho pequeno, o que se faz com a economia, o que se faz com o pecado. O que fazemos? Nós temos a palavra, irmãos. Muitos estão caindo hoje em muito humanismo. Eu acho muito perigoso quando as pessoas dizem, muitas vezes, meu psicólogo falou. Se você é um psicólogo, irmão, e alguém está me vendo, eu respeito os psicólogos. Conheço homens de Deus que estudaram psicologia e levam a Cristo no trabalho que eles fazem. Concordo, precisamos. Agora, se minha vida vai estar decidida por alguém que falou, você está entrando em um humanismo muito perigoso. Meu psiquiatra falou. Contei para o psiquiatra. Falei com minha amiga. Expliquei para fulano. E a Bíblia ficou onde? Onde está a sua palavra? O que a palavra do Senhor diz, irmãos, para nós tem que ser a única verdade. A forma de criar um filho não é como meu psicólogo pediatra falou, é como a Bíblia falou. A maneira de vencer as lutas que tem o coração, hoje o rancor, não é como o terapeuta explicou, é como a Bíblia fala do perdão, é como a Bíblia fala da consagração do coração. E o humanismo está entrando com tanta força hoje, que está tornando, relativizando o pecado. Irmãos, é preocupante ver os nomes chiquitosos que se dão hoje para pecado. Hoje não fala mais que alguém tem um pecado de mentira. Hoje é outra coisa, que ele tem ausência de realidade, uma coisa assim. Agora é um monte de besteira que dão. E pior é crente falando, não, é que meu filho tem um problema. E a gente está tratando que ele tem um problema de entender a realidade. Entender a realidade? É um mentiroso. Entender a realidade, isso é muito chiquitoso. Mas não deixa de ser pecado. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Onde o pecado, ele é subjetivo. Ele é sujeito à pessoa. Se ela se sente mal, então é pecado. Se ela não se sente mal, não é pecado. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. É relativo. É de acordo com o meu contexto. Se meu contexto diz que é ruim, é ruim. Se eles pensam que não, não é. A Bíblia não fala isso. A Bíblia é muito clara. Então, irmãos, quando nós dizemos eu, porém, quando eu falo Senhor, enquanto a mim, eu preciso entender a minha responsabilidade individual. Quem tem que cuidar o que você escuta, o que você canta, como o pastor falou, porque hoje se cantam umas músicas que tem tudo menos Bíblia. Tudo, menos palavra. O que nós assistimos, o que nós acreditamos, o que nós falamos amém. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, nós, de ir para as Escrituras e conferir que estamos caminhando da maneira certa, que a nossa vida está andando da forma certa. E de quem é essa responsabilidade? O pastor que tem que pregar aqui todo domingo. Irmão, domingo e quarta é uma bênção, mas é insuficiente. Você tem 7 dias de vida pela frente com uma família. Não pode depender de 2 cultos, de 2 horas, que são 4 horas por semana contra 7 dias de 24 horas. Se nós não ouvimos a voz de Deus, se nós não entendemos, aí um eu, porém, eu preciso como indivíduo entender minha responsabilidade com meu lar, meu esposo, meus filhos, minha casa, meu trabalho, onde eu estudo. Como estamos caminhando, irmãos? Como estamos caminhando? Ele falou, mas enquanto a mim, Senhor, eu vou fugir desse juízo geral. Eu não serei tocado por causa do pecado. Eu vou me santificar, te esperarei e verei o que vai acontecer em todo mundo. Irmãos, que possamos falar dessa forma, que possamos crer dessa forma, que possamos fazer e caminhar tanto na palavra, que possamos crer que nossos filhos crescerão em um mundo onde homens e homens caminham juntos e mulheres caminham juntos, e nós creremos que meu filho casará com uma mulher e amará sua esposa, e será um homem consagrado, e não um adúltero, não um fornicário, nem um sodomita. Por causa do eu, porém, caminharei no Senhor. Precisamos ter essa certeza de que caminharemos no Senhor, embora todo esteja sendo destruído ao nosso redor, nós teremos o Deus da nossa salvação. Em terceiro lugar, igreja, nós precisamos entender que para esperar ao nosso Deus da salvação, precisamos observar. Versículo 7. Eu, porém, olharei para o
Senhor. Quando o profeta fala do que ele fará, ele diz, eu, falando da sua decisão pessoal. Segundo, o que eu farei? Primeiro, olharei para o Senhor. A palavra olhar que aparece aqui significa observar, olhar atentamente, manter a visão e o pensamento fixo em. Quero que não perca esse texto, mas me acompanhe em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3. Eu amo pregações textuais, mas tem momentos onde eu preciso dar uma passeada na Bíblia para poder explicar verdades do reino. E esta verdade só está no Novo Testamento, claramente. Capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor, quando o profeta diz, olharei, atentamente observarei, significa manter a visão e o pensamento fixo em algo. Versículo 1 do capítulo 3. Portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olhai, pensai, observai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos continuar. Fazei, pois, morrer. Olha o que é observar. Observar é colocar os olhos nas coisas do alto. Quando ele diz, olharei ao Senhor, ele está dizendo, olharei para as coisas eternas, para as coisas do reino. Que são essas coisas eternas? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão de lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Porque estas coisas é que vem, por estas coisas é que vem que? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sobre nós, mas se as praticamos, também sobre nós. Ora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, escita, livre, porque Cristo é tudo em todos. Vou deixar só até aí. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando o profeta diz, observarei ao Senhor, e Paulo retoma palavras dele lá na frente e diz, se você morreu com Cristo, se você é salvo, se você foi remido pelo sangue do Cordeiro e você entrou na redenção, você foi justificado e está no processo da santificação, viva como tal. Então, olhe para o alto. Está falando de forma espiritual, também não está dizendo para ficar olhando para o teto. Está falando de uma visão espiritual. A Cristo na direita, o Pai no trono. E as verdades do reino sendo importantes para mim. Quais verdades? Ore bastante, jejue bastante, leia a Bíblia bastante. Sim, irmãos, isso é muito importante. Mas a vida, ela se observa quando nós vencemos o pecado e caminhamos na santificação. Ele está dizendo aqui, se você morreu, então, por favor, evidências disso. E ele começa, adultério, fornicação, lascívia, impurezas. Irmãos, o Senhor nos convida através do profeta a viver da forma certa. Que significa eu porém? Eu porém é observar. E o que é observar? Observar é pensar nas coisas do reino, irmãos. Não é ser religiosos. As pessoas pensam que pensar nas coisas do reino é viver todo o tempo, aleluia, paz, glória ao Senhor, alabado seja Deus, ai, santo, poderoso, bendito. Irmãos, a linguagem espiritual, ele é bonito. Tanto que a Bíblia diz, falai uns com os outros, com hinos e cânticos espirituais. É muito lindo. Paz do Senhor, amém, Deus te abençoe, seja prosperado, Deus te guarde, Deus te leve em paz. Tudo isso é muito maravilhoso. Mas caminhar, olhando para o reino, não fala só de linguajar, fala de atitudes, santificação. Paulo diz aqui, por favor, deixe a prostituição, a impureza, a lascívia, a avareza, a malignidade, a idolatria, porque essas coisas trouxeram a ira. Agora ele não para por aí, ele diz, outra lista, por favor. Já que você não se prostitui, não tem outra mulher, não fuma maconha, também. Por favor, despoje-se de ira,
ira. Quem fecha o clima em casa, fica, não me busca. Não me irrita. Estou quase lá. Irmãos, há uma necessidade de santificação. Meu filho lindo. Há uma necessidade de santificação. Quantos de nós experimentamos ira? Irmão, todos experimentamos ira. Nós precisamos vencer a ira para que ela não nos leve a pecar. Airai-vos, mas não pequeis. Disse o Senhor, você tem que se despojar da ira, indignação. Estou indignado. Não fala agora. Estou indignada. Então o mundo tem que zerar porque você está indignado. Olha só o que Paulo diz, o que significa olhar. Despoje-se da maldade, maledicência, isto que não presta, esta porcaria, isso aqui. Maledicência, linguagem obscena, a forma de falar, duplo sentido, palavras feias, morbo quando se fala. Irmãos, não quero ler tudo, eu já li. Não mintais uns aos outros. A mentira, pequenininha, grande, não existe, é mentira. Ai, pastor, isso nós já sabemos, as obras da carne. Sim, sabemos, mas não estamos vivendo da maneira que... Irmãos, para que os juízos gerais não nos toquem de forma individual, nós precisamos viver observando a palavra e as verdades do reino. Não só fazendo força dizendo, eu declaro, minha casa, tudo vai estar bem, em nome de Jesus, eu declaro. Irmão, sua declaração serve para nada se a nossa vida não respalda as nossas palavras. Não adianta declarar. Na verdade, eu espero que isso não seja uma confusão para ninguém, mas estude um pouquinho. O positivismo, ele é recente. Ele entrou recentemente dentro das igrejas. Isso não existia antes. E quando o positivismo humanista entrou no mundo, foi trazido para a igreja ensinar. Declare palavras positivas. Declare, abra a boca, fale bonito. E às vezes os crentes pensam que vir para o culto e falar, vai dar tudo bem, meu casamento, tudo vai funcionar. Mas suas atitudes não falam isso. Isso não serve para nada. Nós não somos positivistas. Nós somos homens de Deus. E confirmamos ela com o nosso viver. Porque tememos ao Senhor. Então, irmãos, há uma necessidade não só de crer, entre aspas. Meus filhos estão nas mãos de Deus. Eu posso não congregar, mas eu creio. Porque Deus falou. Tá? Deixa eles fazer 15, para você ver como Deus falou. E não porque Deus não seja verdadeiro, mas porque nós, de forma individual, não fugimos dos juízos gerais que estão chegando para o mundo. Então, queridos, o profeta foi contundente ao dizer, não perca esse texto, por favor, aqui. É muito texto, tá? Mas, por favor, não perca. Em Colossenses, que eu quero voltar depois um pouquinho aqui. Me acompanhe a Tito. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Se você achou, se não, olha aqui na tela que estão passando, diz assim. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regenerada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como? Sensata, justa e piedosamente. Quem é regenerado, quem é salvo, ele deve viver de forma sensata, justa e piedosa. E neste século, sim, irmãos, no meio desta tribulação, desta confusão maluca do mundo, nós como cristãos temos que ter clareza do que a Bíblia fala de sensatez, de justiça e de piedade, que não é outra coisa que o caminho da santificação, a verdade da palavra do reino dentro de nós. Então eu quero convidá-lo nesta noite a chamar pecado o que a Bíblia chama pecado, irmãos. O casamento com suas finanças não pode exonerar os impostos, porque Deus colocou no meu coração e eu vou dar para uma viúva. Não dê para a viúva, irmãos, pague. Isso é roubo. Não coloque nome de oferta a uma coisa que não é uma oferta, é um imposto. Ah, mas o governo rouba. Problema deles. Problema deles. O profeta falou, enquanto a mim, eu vou te agradar. Eu não gosto do rei, mas vou obedecer. Eu não gosto do que ele faz, mas vou pagar o imposto que ele pediu para os assírios e a gente vai enviar o dinheiro. Que era o que estava acontecendo nessa época. Então, irmãos, precisamos viver a palavra. Precisamos entender que essa é a verdade do reino. Viver justamente e olhar, enquanto a mim, observarei ao Senhor. O que Ele fala, o que Ele pensa, o que Ele opina, o que Ele quer. É isso que eu quero viver.
Irmãos, precisamos olhar mais para o Senhor. Olhe para mim. Precisamos olhar mais para o Senhor. Jovens, precisamos olhar mais para o Senhor. Na nossa roupa, na nossa pureza. Olhe mais para o Senhor. Vai para o espelho e olhe no espelho para o Senhor. Para o que você coloca numa rede social. Para as amizades que você... Irmãs e irmãos. É tempo de olhar para o Senhor com muito temor. Dos brinquedos que compramos para os nossos filhos. Das coisas que eles assistem. Da família onde deixamos ele virar à noite. Nós precisamos olhar um pouquinho mais para o Senhor. Para ver se ele está falando. Porque não estamos olhando. E por isso estamos entrando na confusão desses juízos gerais que estão chegando sobre o mundo. Que não deveriam nos alcançar. Não deveriam nos tocar. Não nesses níveis de corrupção. Não a nós. Precisamos de santificação, irmãos. O texto continua dizendo... aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Jesus Cristo. Isto é olhar para o alto, esperar ao Senhor, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Celoso de quê? De boas obras. Para os que não gostam de obras, tem que botar fogo nisso aqui. Porque as obras da santificação, elas existem. O que não existe é a obra para eu ser salvo. Mas de santificação? Claro que sim, irmãos. Tem que deixar o pecado. Tem que caminhar com o Senhor. O que é iniquidade? Iniquidade é uma prática de pecado que chegou aos níveis extremos. Uma corrupção terrível. Nós não podemos praticar o pecado. Não podemos praticar o pecado. Não podemos. Não pratique o pecado, irmãos. Praticar um pecado é saber o que eu vou fazer, é planejar, é caminhar e ainda assim fazê-lo. E não dar um freio para mim. Não vou. Isso é a prática do pecado. Então, irmãos, se nós queremos subsistir a esse tempo tão difícil, nós precisamos olhar para o Senhor. Amém? Em quarto lugar, o profeta continua dizendo, versículo 7, volte comigo lá, Miqueias, rapidinho, já vou terminar. Eu, porém, olharei para o Senhor. E que mais? E esperarei no Senhor de quê? Da minha salvação. Olha só que lindo isso aqui. Não somente olharei e pensar no reino, me santificar, abrir mão do pecado, pensar no eterno, mas também esperarei no Senhor. A palavra esperar, nesse contexto que fala esperar no Senhor, está falando de duas coisas. Está falando da próxima promessa a ser cumprida. Quando eu falo promessa, não estou falando de carro, estou falando de cura. A próxima promessa da redenção. Quando a Bíblia fala de esperar no Senhor, nesse contexto profético, está falando do próximo acontecimento da história da redenção que nós estamos esperando. Em tempos de Miqueias, Malaquias, Isaías, o próximo passo profético que eles esperariam para ser cumprido era Cristo, encarnado em uma mulher virgem, que nasceria e morreria na cruz do Calvário. Nós já tivemos isso acontecido. Já foi o tempo da purificação, da justificação, na verdade. Agora, qual é a próxima, então, que nós estamos esperando? O Senhor vir e transformar a sua igreja deste corpo corruptível a um corpo incorruptível. A volta de Cristo para nós como igreja. Esses dias, esse grande dia, quando seremos transformados desse corpo corruptível a um corpo incorruptível. Irmão, a igreja precisa voltar a esperar ao Senhor. Mas esperamos 2000, quase não voltou. Mas se você morrer, vai voltar para você. Porque quando você morra, você vai para o buraco. E a próxima coisa que você vai ver é a ressurreição dos mortos. Então, irmãos, todo mundo vai ver esse sucesso depois da morte. É isso que vai esperar. Não tem nada depois. É isso primeiro. E aí sim a eternidade. Então, irmãos, o profeta está falando de esperar. E de esperar nessa promessa de salvação. Esse é outro conselho que eu quero lhe dar nesta noite. Se você quer subsistir a esse tempo tão perigoso, nós precisamos esperar ao Deus da nossa salvação. Nós precisamos crer que as palavras que Ele falou, eu vou com meu Pai, mas eu voltarei por vocês, porque se eu não fosse voltar, eu teria dito que lá não tem casas, mas eu vou voltar, eu vou preparar, vocês vão junto comigo. Ele falou que num abrir e fechar de olhos, 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, no final da trombeta, porque ela tocará,
Eu não sei, irmão, se a gente vai escutar. Eu quero acreditar que eu vou escutar. Eu tenho essa ilusão, que eu vou ouvir. Pipiriri, tiriri, tiriri, tiriri. Eu tenho essa ilusão. Eu digo, fui! Enfim, a Bíblia diz uma trompeta, não dá para interpretar direito, então eu creio que sim. Vamos supor que não, você não vai escutar e vai ser algo espiritual. Não importa, irmãos. Mas vai tocar uma trombeta de alguma maneira, como seja. Mas nós precisamos sonhar com esse dia. Ensinar isso para os nossos filhos. Falar disso em casa. O Senhor volta, irmãos, o Senhor volta. Ele prometeu que voltaria por uma igreja. Esse é o segundo passo da redenção. O seguinte passo da redenção. A morte de Cristo, a ressurreição já foi. A volta do Senhor está aqui na frente. E o profeta diz, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Ele prometeu que nasceria de uma virgem e ele está chegando. Nós já vimos isso, porque a Bíblia já nos mostrou. Mas ele prometeu que voltaria por uma noiva. Que seríamos transformados de um corpo corruptível ao incorruptível. E venceríamos a morte física e a morte eterna. Nós precisamos sonhar com isso. Irmãos, a igreja está muito secularizada. Tudo quer ir aqui. Por favor, não tomem isso mal. Quer comprar uma casa? Compre, irmão, é de Deus. Imagina, compre casa, vocês que vão casar. Compre! Em nome de Jesus, é uma bênção ter uma casa. Um emprego melhor, estudar, fazer uma faculdade, fazer uma poupança para um dia seu filho ir para a faculdade. Tudo isso é importante. Mas isso tem que estar em segundo lugar. Porque a sua prioridade é que nós vamos embora. Agora, se essa não é a sua prioridade, eu lhe garanto, essa salvação que você espera, ela está encrencada. Porque você não está esperando. Você está esperando pela casa, pela restauração, por crescer, por emagrecer, por pagar as contas, por entrar na faculdade, por ter casa nova, por trocar o carro. E o eterno. E esperar o próximo passo da redenção, que é a D. Se somos nós que vamos vivenciar essa verdade tão maravilhosa, junto com os mortos, porque eles também vão ressuscitar. Irmãos, coração no eterno. Que todas as coisas humanas que nós fazemos, elas sejam para a glória do Senhor. Se você constrói uma casa para a glória do Senhor, se você vai e envia seu filho para estudar para a glória do Senhor, se você ensina ele a se capacitar e ter uma faculdade pensando no Senhor, ele vai olhar para o eterno. Então acontecerá uma coisa, o dia que perca a casa, ele não vai entrar em parafuso e não vai pirar e não vai cair em depressão. O dia que as finanças não dê certas, ele não vai morrer, porque está olhando para o Senhor e o eterno. Mas quando olhar está aqui, como diz a própria Escritura, o Senhor Jesus Cristo falou isso em Mateus, que onde esteja o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Irmãos, esperar no Senhor é esperar o seguinte passo na história da redenção. E Ele é a volta de Cristo pela igreja. Então eu quero convidá-lo nesta noite, querido, amado irmão, vamos esperar um pouco mais ao Senhor, com mais intensidade. Vamos lembrar isso, a nossa mente, ao nosso coração, dentro de casa, nos nossos cânticos, no nosso caminhar. A nossa alma, porque Ele volta, Ele volta, Ele volta, Ele vai voltar por mim, Ele prometeu, Ele me prometeu que Ele ia voltar, e eu estou esperando. Isso me dá esperança, que meu filho vai fugir de muitas coisas desse mundo, porque Ele prometeu que Ele ia voltar. Eu creio que Ele vai voltar. Irmão, você crê que Ele vai voltar? Você crê, você espera, você sonha. Você pode olhar para Ele e dizer, Senhor, eu estou te esperando. Sim, Senhor, por favor, volta logo, volta logo. A palavra diz, a igreja diga, vem. Os que acreditam, diga, venha. Mas você não vê um povo dizendo, vem, Senhor, vem, vem, por favor. Quantos nós oramos assim? Quantas das suas orações fecham dizendo, Senhor, vem, por favor, vem, 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 volta, volta logo. Nós precisamos desejar que Ele volte, porque o negócio está estreitando. E muito. Quero terminar aqui nesse texto. Versículo 7 de novo para terminar. Eu, porém, falou o profeta, olharei para o Senhor, que significa pensar nas coisas do reino, viver em santificação, abrir mão do velho homem, praticar a justiça e deixar de praticar o pecado. Esperarei no Deus da minha salvação, o seguinte passo da redenção, que é a volta de Cristo pela igreja, quando seremos transformados em corpos incorruptíveis e estaremos com o Senhor. E Ele diz, e meu Deus me ouvirá. Ele diz que a maior garantia de que Deus não deixará ele jogado, nem na mão, esperando
é porque ele viverá para o Senhor olhando, esperando. Ele tem certeza, eu sei que Ele me ouvirá. Eu sei que enquanto a mim, Ele vai me escutar. Que Israel vai chorar um monte. Deus falando, não, que os assírios não nos levem, não queremos ir cativos. E Deus dirá, na verdade, falou, porque o Senhor tampou os ouvidos para Israel e mandou eles cativos. Tanto que até o dia de hoje eles ficaram espalhados. Mas o profeta declara, enquanto a mim eu sei que Ele vai me ouvir. E quando tudo isso chegar, minha vida será diferente. Eu não vou viver tudo que Israel vai viver. E de fato assim foi. Para Jeremias e para ele e para muitos outros. Então, irmãos, a única garantia de que Deus vai nos escutar e será diferente quando todo mundo sofra e chore, é que o Senhor nos ouvirá, porque nós esperaremos nele. Enquanto a mim, eu esperarei, olharei e esperarei nele. Então, como diz a palavra, não vou ler, mas você sabe que essa palavra, repetimos ela em constantes, de muitas formas, que seremos ouvidos pelo Senhor. Enquanto a mim, eu sei que Ele me ouvirá. Que Ele nos ouça, diz o salmista, no dia em que o invoquemos. Que Ele nos escute no dia que o invoquemos. Que Ele nos escute. Então, irmão, quero terminar nesta noite pedindo que ore por você. Ore. Se encha de temor. Porque a iniquidade está permeando todas as esferas no mundo inteiro. Isso não é só aqui, não é só no meu país, porque temos um governo complicado. Mas em todos os governos, em todos os lugares. Em todos os lugares, está terrível. E não tem como fugir de forma geral, mas sim de forma individual. Nós, como igreja, e numa coletividade, como corpo de Cristo, porque o Senhor o prometeu. Mas a responsabilidade, ela, prioritariamente, ela é sua. Você estendendo isso para seu cônjuge, se você tem cônjuge, ou para sua família. Aí onde você está, quero convidar que você feche seus olhos, por favor. E medite um instante nesta palavra. A primeira pergunta que eu lhe faço na sua meditação é: quantos vestígios de iniquidade já têm tocado sua casa? Quantas coisinhas você já vê rolando no coração dos seus filhos, no seu casamento, nas suas finanças, na sua pureza sexual, na sua consagração, de todas essas coisas terríveis que a Bíblia fala que viriam nos últimos tempos. Eu não li por tempo, mas leia você se puder em casa. 2 Timóteo 3 fala das características dos homens no final dos tempos, dos últimos dias. Filhos desobedientes aos pais, arrogantes, caluniadores. Meu Deus, a lista é terrível. Quantas coisas, irmãos, precisamos fugir para poder verdadeiramente dizer: o Senhor me ouvirá no dia que eu invoque. Eu animo o seu coração com esta palavra, irmãos. Esta palavra é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de esperança para nós. Podemos esperar e confiar e olhar para o Senhor, porque Ele vai nos escutar se vivemos de acordo às suas palavras. Senhor, nesta noite eu quero abençoar a igreja, começando pela vida do pastor Roberto, a pastora Maíxa e todos os irmãos que servem aqui e os que congregam aqui. Meu esposo, meu filho, minha casa. Acompanham nesse momento na internet e o culto. Quero agradecer pela vida de todos nós, Senhor. Assim como Miqueias, nós temos a dizer, realmente, é tempos onde os filhos se levantam contra os pais, onde há violência, a iniquidade, a destruição, a morte, a arrogância, o orgulho, o pecado, a injustiça. Essa é a verdade do mundo, que aquilo que era bom hoje se tornou ruim, e aquilo que era ruim se tornou bom, e tem leis para isso. O mundo está confuso, o pecado se tornou relativo, subjetivo, é de acordo ao sentimento. As pessoas já não se sentem mal por matar, por roubar, por levar corrupção, por destruir a vida de uma criança, de um casamento. Tem misericórdia do mundo, sim, Senhor, mas tem misericórdia de nós, que somos a luz do mundo e o sal da terra. Ajuda-nos, Senhor. Eu quero nesta noite, com verdade, poder dizer: eu, porém, enquanto a mim, eu olharei, observarei a Tua palavra, meu Senhor, e esperarei que o Senhor voltará um dia, sim.
Diga isso para Ele. Eu quero caminhar. Se coloque a contas com o Senhor, irmão. Todos aqueles pecados que ainda são praticados. Não sinta essa palavra como terrivelmente gravosa. Isso está na palavra. Praticar a mentira. Praticar a arrogância, a ira, a maledicência, a murmuração, a fofoca. Praticar a inveja, os ciúmes. Quantos pecados, se coloque a conta, vamos nos colocar hoje no arrependimento. A palavra do Senhor fala que quem se arrepende e se afasta sempre alcançará misericórdia. Estamos no caminho da santificação, mas fique observando, não pratiquemos o pecado. Vamos ter temor no nosso coração. Ensine isso para essa casa. Senhor, eu quero pedir nesta noite, redargua nosso coração. Toca o nosso coração, Senhor. Para cada um dos que estamos praticando diferentes tipos de pecado. Perdoa nossa ira, perdoa nossas explosões de ira, de raiva. Perdoa nossas palavras quando elas não são honestas. Perdoa, Senhor, todas aquelas atitudes que te desonram dentro da nossa casa, no nosso quarto, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Se temos sido desonestos, Senhor, quantas coisas há dentro de nós. Traga à luz a nossa verdade, por favor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a caminhar, olhando para o alto. Se é que verdadeiramente morremos contigo, ajuda-nos a viver da maneira correta. Pai, eu peço nesta noite também, aviva o coração de nós como igreja, da tua volta, por cada um de nós. Queremos te esperar, queremos esperar por aquele dia glorioso, por esse passo a mais desta história da redenção, que está por se cumprir. Está às portas dos juízos serem derramados sobre a face da terra, porque o pecado está chegando a níveis terríveis, principalmente dentro das casas. A palavra diz, Senhor, que o coração do pai deveria se voltar para o filho, para que eu não fira a terra com maldição, diz tua palavra em Malaquias. E a terra será maldita um dia por causa de tudo isto que está acontecendo. Ajuda-nos, Senhor, a te esperar. Ajuda-nos a temer, ajuda-nos a sonhar. Querido, não é um ato profético, não é uma coisa estranha, mas faça isso simplesmente por fé. Coloque sua mão no seu coração e diga, Senhor, acorda meu coração, acorda meu espírito, acorda minha alma, acorda, Senhor, meu entendimento. Por favor, eu preciso olhar para as coisas do alto. Eu preciso que meu coração esteja no tesouro espiritual e não no tesouro terreno. Eu preciso que meu coração esteja focado nas coisas eternas, porque eu não sou daqui. Minha soberania, a tua soberania, teu reino, ele é soberano, mas minha cidadania, ela não é daqui. Eu não sou daqui. Minha casa não é daqui, meu filho não é daqui, meu esposo não é daqui. Eu não posso viver só aqui. Ajuda-nos, Senhor. Eu quero pedir que abençoes a tua igreja, que abençoes os teus filhos, as famílias aqui representadas. Que abençoes os jovens e guardes eles em pureza, de mente e de coração. Livra eles dos sofismas. Livra eles, Senhor, das filosofias, das ideologias, desta pós-modernidade que está visitando o mundo. Livra-os, Senhor, dessas coisas tão atraentes, Pai. Livra as famílias, livra os lares. Livra-nos, Senhor, desse humanismo que está permeando hoje a sociedade e a igreja contemporânea. Livra-nos e ajuda-nos a olhar para a tua palavra. Em nome de Jesus, e nós como pastores e líderes, ajuda-nos, Senhor, a olhar a tua palavra com zelo, com verdade, com temor, uma cosmovisão do teu reino, da tua palavra dentro de nós, para pregá-la e ministrá-la dessa maneira sobre a igreja, em nome de Jesus. Nós cantávamos agora que viveremos um tempo sem pranto, angústia, dor, mas isso na verdade está falando do eterno, porque aqui tem pranto, tem choro, tem dor. Irmãos, sonhemos com a eternidade. Cante com entendimento. Fique de pé. Vamos cantar essa última música. Se dá para cantar essa última parte. Não precisa com instrumentos. Alguém que saiba a música que eu não sei lá de decor. Mas levante sua voz e olhe para essas coisas eternas. E entenda, Ele está conosco. Mas o desejo do Senhor sempre foi, esse é o plano. Está escrito desde a eternidade e a Bíblia só nos fala disso. É nos levar para a eternidade e nos levar para viver. Vamos só cantar o finalzinho, só para não demorar, que eu sei que já ultrapassei o horário. Aleluia. Irmão, deixe encher seu coração de esperança. Como Miqueias, eu, porém, observarei e esperarei no Senhor. Todos os juízos virão sobre a terra.
Eu não sei se a gente vai passar todos esses 21 juízos que o Apocalipse conta. Eu gostaria de não passar, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu só quero dizer, porém, eu e minha casa, observaremos ao Senhor, esperaremos no Senhor e Ele me ouvirá. Que Ele me ouvirá. Aleluia. Sim, Senhor, te esperamos. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Mais uma vez. Sem pranto, Sonhe com esse dia. angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Enquanto nós cantávamos essa música, eu pensei, por que a música diz comigo estás? Está falando da eternidade. É porque a gente está construindo desde aqui, irmãos. Aqui vamos chorar, sim. Dia e noite você tem aqui. Mas nós estamos esperando pelo Deus da nossa salvação. Esperemos por Ele. Sonhemos e vivamos com uma igreja que espera pelo Deus. Amém. Pastor, obrigado.